Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Sempre tem aí a galera da madruga. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Como é que vocês estão desenvolvendo aí? Estão sentindo um avanço? Está evoluindo o negócio? Tô torcendo aqui para que vocês consigam compreender direitinho aqui a nossa sistemática do processo penal, para que você consiga detonar, acertar as 6 questões de processo na sua prova da OAB. Hoje nós vamos inaugurar aqui um tema que, em regra, é um tema que costuma ser cobrado dentro de outro tema. Então, você falar sobre a comunicação dos atos processuais, mais especificamente citação e intimação, é algo que, em regra, você encontra dentro de outros assuntos. Você vê uma questão aí que ela abarca o assunto dela prioritário e alguns assuntos que são interligados. É o mais comum de você encontrar, certo? Mas aqui eu separei para a gente responder algumas questões em que esse tema ele veio como o centro das atenções. Então ele veio um tema que, mesmo misturado com outro, mas a pergunta foi focada nele. Geralmente ele vem dentro de outras questões, mas o foco da pergunta não é esse tema. Então, basicamente aqui a gente vai falar sobre citação e intimação, certo? Mais especificamente ainda, citação no processo penal, porque a citação ela gera maiores consequências em termos de pergunta, né? Nós temos mais assuntos aí para poder ser puxado dentro dessa sistemática da citação. Então vem aqui comigo e vamos para o slide e vamos para a nossa questão de número 1. Olha o que é que ela traz aqui, ó. Marlon, Wellington e Vitor foram denunciados pela prática de um crime de lesão corporal dolosa gravíssima em concurso de agentes. Após o recebimento da denúncia, o oficial de justiça compareceu ao endereço indicado no processo como sendo a residência de Marlon, mas não encontrou, tendo em vista que estava preso naquela mesma unidade da federação por decisão oriunda de outro processo. Então, nosso colega Marlon aqui foi citado por edital. O Wellington, por sua vez, estava em local incerto e não sabido, sendo também citado por edital. Em relação a Vitor, o oficial de justiça foi à sua residência em 4 oportunidades, o bichaninho, já viu? Constatando que ele de fato residia no local, mas que estava lá ó, dando zigue, estava se ocultando, né? Para não ser citado. Após certificar-se de tal fato, foi realizada a citação de Vitor com hora certa. Considerando a hipótese narrada, o advogado dos acusados deverá alegar ter sido inválida a citação de. Meu povo, vem cá. Ó. Quando a denúncia ou a queixa é oferecida, né? Ela é oferecida para o juiz ele tem 2 possibilidades, né? Ou ele rejeita, ou ele recebe. Ele recebendo, ele vai determinar a citação. O indivíduo sendo citado, ele vai oferecer resposta à acusação em até 10 dias. Mas vamos parar aqui na citação. Essa citação, ela pode acontecer de quais formas? Eu tenho a citação pessoal. Então, essa citação pessoal, ela pode ocorrer por mandado, ela pode ocorrer por precatória ou ela pode ocorrer por rogatória. Então, citação pessoal. Eu moro na comarca de Aracaju, estou respondendo um processo na comarca de Aracaju. O oficial pega o mandado de citação, vai lá me citar pessoalmente. Eu posso responder o processo em uma comarca e morar em outra comarca. Então, será expedida uma carta precatória
ou eu posso ter uma carta rogatória país por país. Eu tenho a possibilidade também de citação por edital. Só que para acontecer citação por edital, o indivíduo ele tem que estar em local incerto e não sabido. Certo? Então, o magistrado, constatando que o indivíduo está em local incerto e não sabido, ele determina a sua citação por edital. Certo? Citou por edital, aguarda o prazo do edital. Professor, passou o prazo do edital, esgotou-se o prazo do edital, o acusado não apareceu e nem constituiu advogado. Então a gente vai observar o que dispõe o artigo 366 do CPP, certo? Réu citado por edital, não apareceu, não constituiu advogado, suspende-se o processo e o curso do prazo prescricional. A gente vai falar disso melhor daqui a pouquinho. Ou eu tenho a chamada citação por hora certa. E eu tenho citação por hora certa quando a questão fala que o indivíduo mora naquele local, só que está dando o zig para não ser citado, certo? Que foi o que aconteceu aqui. Então já perceba que em relação a Vitor está ok. Em relação a Wellington também está ok. O X da questão agora é Marlon. Marlon estava em local incerto e não sabido? Não, Marlon está preso na mesma unidade da federação, só que por uma decisão oriunda de outro processo. Então ele teria que ser citado pessoalmente. A súmula 351 do STF, ela fala que é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação. Então, vamos aqui para as alternativas. Qual foi a citação errada aí mesmo que a gente falou? Foi a de Marlon, apenas. A gente tinha falado aí de Vitor e de Wellington. Vitor, citação por hora certa. Pode citação por hora certa? Pode. O CPP prevê citação por hora certa. E o Wellington foi a citação por edital e pode porque ele está em local incerto e não sabido. Beleza? Cita por edital, aguarde aí o acusado aparecer, constituir advogado, não apareceu, não constituiu, suspende, mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Aguenta aí o coraçãozinho. Questão de número 2, vamos lá. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, não plenamente identificado, a partir de inquérito policial que apurava a prática de crime de estupro. O endereço constante do inquérito foi diligenciado para citação do réu, mas foi informado que este estava em local incerto e não sabido. Diante disso, foi publicado o edital para sua citação, beleza? Considerando apenas as informações, assinale a afirmativa correta. Aqui é uma questão que a gente não tem nem o que pontuar, né? Porque, na verdade, a gente não sabe nem o que é que vai vir aí. A gente já está observando que, realmente, ele não foi plenamente identificado, e a gente sabe que é possível isso, tá? Nos termos do artigo 41, e ele não estava no endereço, estava em local incerto, não sabido, e foi citado por edital. Então, vamos ver o que é que a questão está aí cobrando da gente, né? É válido o edital que identifica o réu por suas características, ainda que desconhecida sua qualificação completa. Guarde esse item aí. O réu que, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, poderá ter seu processo e o curso do prazo prescricional suspensos por tempo indefinido. Gente, cuidado. A partir do momento em que eu falo aí que ficaria suspenso por tempo indefinido, eu estaria, de certa forma, criando um crime imprescritível. Porque se eu falo que fica por tempo indefinido,
eu estou basicamente criando mais um tipo penal imprescritível. E a gente sabe que a prescrição é regra. O crime ser imprescritível é exceção da exceção. Então tome cuidado. Se o réu for citado por edital, não aparecer nem constituir advogado, realmente eu tenho essa suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Mas não é por tempo indefinido, não. E aí vocês vão anotar, por favor, a súmula 415 do STJ, certo? Por quê? Porque essa súmula vai dizer que essa suspensão ela vai perdurar o prazo que seria de prescrição do crime. Então, se o crime tem pena máxima de 4 anos, ele prescreve em 8. Então, o processo, o curso do prazo prescricional ficaria suspenso por até 8 anos. Depois que passasse esses 8 anos, não é que o processo ia voltar a correr, não é o processo que volta, é o prazo de prescrição. O processo ele não pode correr normalmente, não pode ter o seu curso regular, porque o acusado nem sabe da existência dessa ação penal, já que ele não foi citado ainda pessoalmente, certo? Mas o prazo de prescrição vai voltar a correr, então ele fica suspenso, levando-se em consideração o prazo de prescrição calculado com base na pena máxima daquele crime. Furto simples, 1 a 4, prescreve em 8, certo? Então, o processo e o curso do prazo prescricional ficariam suspensos até 8 anos. Passou 8 anos, o cara não apareceu ainda, o que é que volta a correr? O curso do prazo prescricional, certo? O processo continua parado porque o acusado não apareceu. Ainda que Mateus esteja preso na mesma unidade da federação, a citação será válida. Não, não vai. Já falamos disso. Não existe citação por hora certa no âmbito do processo penal. Também está errado. Falamos que existe, ainda colocamos o artigo 362. Certo? Então, questãozinha boa aí. Espero que tenha ficado bem claro para vocês esse aspecto. E vamos para a questão de número 3, nossa última questão desse bloco. Vamos ver aqui o que ela traz para a gente. Thales foi denunciado pela prática de um crime de apropriação indébita. Para a oitiva da vítima Marcos, residente em cidade diversa do juízo competente, foi expedida a carta precatória, sendo todas as partes intimadas dessa expedição. Antes do retorno, foi realizada audiência de instrução e julgamento, mas foram ouvidas apenas as testemunhas da acusação João e José, que apresentaram versões absolutamente discrepantes sobre circunstâncias relevantes, sendo que ambas afirmaram que estavam no local dos fatos. Hélio, padre que escutou a confissão de Thales e tinha conhecimento sobre a dinâmica delitiva, em razão de seu dever de guardar segredo, não foi intimado. Com a concordância das partes, a audiência de continuação para a oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório foi remarcada. Considerando apenas as informações narradas, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O depoimento de João foi inválido, já que a oitiva do ofendido deve ser realizada antes das demais testemunhas e a expedição de precatória suspende a instrução criminal. Meu povo, duas coisas. Nem está certo ele fala que deve ser antes. Não necessariamente deve ser antes, tá? Sempre que possível, sim, mas não é a regra obrigatória de tudo. E segundo, a precatória não suspende. Ele falou que suspende a instrução, não suspende, certo? Então já está errado aí. B. O juiz poderá fazer a contradita diante das contradições sobre circunstâncias relevantes nos depoimentos.
O juiz até pode realizar um ato para colocar de frente as partes que estão dando esses depoimentos divergentes. Mas o nome disso não é contradita, é acariação. Acariação é você colocar ali, né? Deixa eu voltar aqui, o face-to-face ali, ó, cara a cara, sobre circunstâncias relevantes que foram trabalhadas de forma diferente por partes que estão no local. Então o juiz ele pode realizar acariação. Contradita é o ato em que você está questionando a parcialidade, a imparcialidade daquela testemunha. Então eu tenho uma testemunha que você quer aduzir que ela não pode ser ouvida como testemunha. Ela tem alguma relação de amizade com a vítima, por exemplo. Então você realiza a contradita daquela testemunha, certo? São duas coisas distintas. Hélio está proibido de depor sem autorização da parte interessada, salvo quando não for possível, por outro modo, obter a prova do fato. Errado. Hélio ele tem o dever de guardar segredo, assim como o advogado tem dever de guardar segredo, o psicólogo tem dever de guardar segredo. Agora, se a parte que confiou o segredo autorizar, o profissional, querendo, ele pode ir lá falar, querendo. Não é o fato de não ser possível, por outro modo, obter a prova do fato. Isso não faz a diferença para esses profissionais, certo? Esse trecho final aqui, ele diz respeito, por exemplo, a você arrolar como testemunha, ascendente, descendente, cônjuge do réu. Ou seja, você está arrolando como testemunha pessoas do relacionamento do réu, como testemunhas de acusação, que tecnicamente vão lá para lascar o cara. Então o código fala que essas pessoas, elas só poderiam realmente ser obrigadas a prestar o depoimento quando não for possível de outra forma obter a verdade dos fatos. Mas isso não se aplica às pessoas que recebem informação em virtude de função de emprego que desempenha, certo? São duas situações distintas. E a letra D fala que o advogado do acusado não precisa ser intimado pessoalmente da data designada para a audiência a ser realizada no juízo deprecado. Vem aqui comigo, por favor. Vocês perceberam que foi expedida uma precatória e todas as partes foram intimadas da expedição da precatória. O que a questão aqui está dizendo é que o advogado não precisa ser intimado da data designada no juízo deprecado. Então, quando a precatória saiu, exemplo, de Aracaju e foi lá para Lagarto, quando saiu a precatória, todo mundo foi intimado da expedição da precatória. Só que quando chegar lá em Lagarto, quando a precatória chegar lá, não vai ter que ser designada uma audiência lá. O advogado do réu, ele tem que ser intimado dessa audiência que foi designada lá em Lagarto? Não precisa. Ele tem que ser intimado da expedição da carta precatória. Beleza. E onde é que está isso, professor? Está na súmula 273 do STJ. Então, meu povo, encerramos aqui esse bloco resolvendo questões envolvendo comunicação dos atos processuais. Mais especificamente, citação e intimação. E mais direcionado ainda para a citação, fizemos as nossas observações. Então, vamos encerrando esse bloco aqui. Até o próximo e, mais uma vez, tchau, tchau.